nós temos um momento muito especial agora. Nós vamos ter um sacramento, o batismo da Rebeca. Mas antes do batismo da Rebeca, eu gostaria de dar algumas palavras esclarecedoras, de orientação. Por que nós batizamos crianças? Nem todas as igrejas evangélicas batizam crianças. E às vezes não se entende muito bem por que nós batizamos crianças. Nós temos vários fundamentos bíblicos. E para mim, é o fundamento muito sério, que fala da questão do pacto que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, Abraão já estava de idade, e Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele. Então diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Estabelecei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Na outra tradução diz: entre mim, teus filhos e os filhos dos teus filhos, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Então, na realidade, aqui Deus está fazendo um pacto, que seria para Abraão e para todos aqueles que viessem depois dele. Nesse pacto, ele deu um sinal. E esse sinal é a circuncisão. O que é a circuncisão? É a fimose que muitas vezes os meninos fazem, só que seria feito no 8º dia. Mas e as meninas? As meninas eram abençoadas e fazia parte do povo de Deus, em o pai sendo um circunciso, ou ela se casando com um circunciso. Muito bem. Agora, nós vemos na Bíblia que a igreja de Jesus Cristo é uma continuidade, é o povo de Deus hoje. Temos vários textos. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com os crentes de Abraão. No versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. No capítulo 6, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis, eu estou lendo no 5,16, 6,16, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então a pergunta: quem é o Israel de Deus após Cristo Jesus? Nós somos o povo de Deus em Cristo, somos o Israel de Deus. Então as promessas de Deus a Abraão e os filhos dos seus filhos
nos atingem. Os filhos de Abraão no novo Israel espiritual somos nós. No Novo Testamento, algumas coisas foram mudadas. Por exemplo, a salvação no Antigo Testamento era pelo cumprimento da lei. No Novo Testamento é pela graça. A Páscoa nós comemoramos hoje na ceia. Embora comemoremos o domingo da Páscoa, mas todas as vezes que nós celebramos a ceia, celebramos a morte e ressurreição de Cristo. O sábado no Novo Testamento é o domingo. A circuncisão no Antigo Testamento é o batismo. Às vezes se diz o seguinte: no Novo Testamento não tem nenhuma ordenança para batizar crianças. Não precisava. Por quê? Porque era uma prática comum, normal. Teria de ter uma ordem: não batizem as crianças. Se no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas ao 8º dia, era uma naturalidade a sequência no Novo Testamento. É a mesma coisa que alguns dizem: na Bíblia, no Novo Testamento, não tem com tanta clareza sobre o dízimo. Não precisava. Era prática normal, tinha que ter uma ordem: não dizimais. Então aquilo que não foi feito com clareza, com mudança, segue na sequência do Antigo Testamento. Bom, eu não vou me aprofundar mais por questão de tempo, mas eu creio que aqui está um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão e disse: é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E hoje nós somos os filhos de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão, filhos espirituais, povo de Deus, o Israel de Deus. Então este pacto, esta aliança é para nós e é para os nossos filhos. Louvado seja Deus. Eu vou descer para facilitar um pouco o que eu quero fazer, mas louvado seja Deus porque o Daniel e a Larisa conheceram a Cristo Jesus, receberam no seu coração, são filhos de Deus, fazem parte do povo de Deus, e Deus deu para eles um presente, que é a Rebeca, e eles querem também, não a circuncisão, mas o batismo, que no Novo Testamento é a continuidade da circuncisão. Quero convidar o Daniel e a Larisa para apresentarem a Rebeca. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha que lindinho, olha que sorriso, dá uma risadinha para todos. Queridos, nós não temos a questão de padrinhos, não temos a questão de padrinhos. Mas eu penso que é um privilégio não somente para o Daniel e para a Larisa, mas de toda a família, né? Uma criança vem e reúne a família. Isso, eu vou pedir quem tem máquina, quem tem, tire bastante foto, por favor, Paulo. Então, queridos, eu gostaria de convidar, que privilégio, os avós da Rebeca para que estivessem aqui à frente. Mais do que os avós, os bisavós da Rebeca, né? Então eu vou pedir por gentileza, ficar do meu lado, do lado do Daniel, os pais e os avós do Daniel, e do lado esquerdo, a avó, a bisavó não veio hoje. Betinho, fica do lado de lá, por favor. A outra Bibi não veio, mas estava a avó aqui. E eu vou pedir também o seguinte, queridos, vou convidar para participar dessa festa. Participaram da festa ontem de aniversário, participa da festa espiritual. Agora vai esvaziar, vamos esvaziar os bancos. Eu vou convidar todos os parentes da Rebeca para que estejam, pode ficar do lado de cá, todos os parentes que couberem aqui. Fica do meu lado esquerdo, por favor.
A Dani vai arrumar. Isso. Obrigado, querida. Já vi que essa é de serviço. Seja bem-vindo. Muito bem, queridos. A Rebeca ainda não sabe assumir compromissos. E aí pode dizer, mas como que aquele texto que diz que o batismo é para quem crê? Para quem crê. Mas a Bíblia também diz o seguinte, que eram circuncidados de 8 dias, e 8 dias não cria. Quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos vários exemplos, dizendo que quando as pessoas eram convertidas, vinham e era batizado ele e toda a sua casa, Lídia e toda a sua casa. Não tem jeito de eu falar da casa do Daniel, sem falar da Rebeca. Hoje não existe casa do Daniel e da Larisa, é casa do Daniel, da Larisa e da Rebeca. Se eu convido-os para ir na minha casa, Daniel, Larisa e Rebeca. Se eu convido-os para vir à igreja, Daniel, Larisa e Rebeca. Se são comprometidos com o Senhor, Daniel, Larisa e Rebeca. Mas isto implica também num compromisso muito grande. Que coisa linda, mas que tremenda responsabilidade. A Bíblia diz que é como flecha na mão do arqueiro. Por isso eu quero convidar o Daniel e a Larisa. Daniel e a Larisa. A Rebeca ainda não pode assumir compromisso. Daniel e Larisa, vocês assumem um compromisso diante de Deus de ensinar a Rebeca nos caminhos do Senhor? Prometem diante de Deus de ler a Bíblia para ela e de ensinar da Bíblia para ela? Vocês se comprometem de orar por ela e com ela? Vocês prometem de levá-la à casa do Senhor e ensiná-la nos caminhos do Senhor? Que Deus os abençoe nesse compromisso. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje vocês trazem a Rebeca. Quando ficarem velhinhos, ela os trará em nome de Jesus. Você vem com a vovó? Querido Deus, vamos colocar em pé. Querido Deus, em nome de Jesus eu me consagro ao Senhor. E agora, Senhor, como ministro do Evangelho, Rebeca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, escreva o nome da Rebeca no livro da vida. Ela é consagrada, apresentada ao Senhor e crescerá nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a Rebeca. Rebeca da Shalom, da Igreja Presbiteriana Shalom. Preparem para recebê-la, para correr pelos corredores, para brincar, mas prepare também para ver a Rebeca servindo ao Senhor, porque é consagrada e dedicada ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus por esse momento.